E daí quem começa falando? Eu. Por quê? Porque eu te contratei na Grindene. Ah, meu Deus. Oi, gente! A gente tá aqui para falar hoje um pouquinho dos 10 anos da Play, de como essa história começou. E, na verdade, tudo começou com o encontro de duas pessoas, Ana e eu, para quem não conhece. Começou com uma entrevista que eu fiz da Ana, onde ela primeiramente falou que ela ia pensar se ela queria trabalhar na Grindene. Sim, ela teve essa cara de pau. E também, a gente só fazendo um parênteses, ela foi vestida toda de rosa, com um trajinho rosa. E anos depois, né, esse encontro virou uma ideia que parecia impossível, né? Mas que com o tempo a gente provou que era mais do que possível e se transformou na Play. E começamos, né, o nosso desafio de nos apresentar para as empresas. Ligamos para várias empresas, tanto do círculo que a gente já conhecia, ou empresas multinacionais que a gente ainda não tinha muito contato. Todo mundo achava fantástica a nossa ideia, achava muito interessante o foco que a gente queria dar para a Play, mas todos perguntavam. A gente não tinha nada para mostrar, né? Zero, gente. Nem um case. Zero. O tempo estava passando, já tinha passado 5 meses, a gente estava aqui em São Paulo, gastando o que não tinha mais, andando com muito ônibus. Foi quando a gente falou, bom, tá na hora da gente conversar com algumas pessoas e perguntar o que elas fariam se estivessem no nosso lugar. E a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que a gente foi conversar foi com o David, da Redibra, né, que é CEO da Redibra de licenciamento, e a gente acabou escutando num almoço com ele a pergunta que acabaria transformando a Play naquele ano. E daí surgiu uma ideia. E começamos a estruturar como é que poderia ser se a gente colocasse e trabalhasse com esse know-how de licenciamento, que principalmente a Aurélia tinha, né, de anos de Grindene. Como que a gente poderia colocar isso na nossa estrutura de trabalho? E, gente, só para esclarecer, não é que a gente não tivesse pensado no que parecia tão óbvio e que é óbvio, né, de consultoria. É que principalmente eu tinha feito isso na Grindene durante 7 anos, não consultoria, mas trabalhado no licenciamento. E eu, como algumas pessoas já me conhecem, sabem que eu enjoo um pouquinho das coisas. E eu falava, Ana, mas eu gostaria muito de trabalhar com pesquisa e não consultoria. Depois a gente entendeu que uma coisa não era excludente da outra e eu consegui ser convencida pela Ana e pelo David de que isso era um bom negócio. No final daquele ano, a gente foi para o mercado, no final daquele ano a gente tinha 7 contratos de consultoria. Mas a gente ainda quer conquistar a pesquisa. Bom, se ninguém vai investir, a gente vai ter que investir. E a gente vai ter que fazer uma pesquisa, e uma pesquisa que seja diferente das pesquisas que estão no mercado. Foi aí que a gente teve a ideia de entender como eram os perfis comportamentais das crianças. Então a gente fez uma pesquisa quali e quanti, com target de 1 a 12 anos, onde a gente chegou nos tão conhecidos hoje pelo mercado. O que a gente poderia fazer para divulgar, né, todo esse material, todo esse conteúdo que a gente acabou desenvolvendo. E aí a gente descobriu o IQPC, que na época era um instituto que coordenava os cursos, alguns cursos no Brasil. Ele é uma empresa americana, e eram eles que faziam toda a coordenação do Kid Power, que era um dos maiores eventos de público e consumidor infantil na época. Esse primeiro de 2009 foi o auge, foi super bacana, porque isso nos rendeu capa de meia mensagem, rendeu reportagens em revistas, e o mercado daí começou a olhar para a Play, sim, de forma diferente, começou a nos ver como uma empresa de pesquisa também. A gente, nesse primeiro Kid Power, a gente tinha o conteúdo, tinha a pesquisa, e nessa época, o que a gente não contou ainda, é que a gente dividia a sala
nossa aqui em São Paulo com a W3 House, hoje um sucesso. E com os nossos queridos amigos ali, o Thiago, o Alessandro e o Chico. E na época, gentilmente, eles falaram que eles fariam a apresentação pra gente, a apresentação gráfica, e a gente descobriu o quanto isso viraria uma ferramenta dentro da Play, porque é muito diferente quando tu apresenta um conteúdo de forma gráfica, visual, é muito mais divertido, legal, lúdico e tem a ver com o nosso público. Depois desses Kid Powers, a gente acabou descobrindo outro serviço, na verdade o nosso terceiro serviço, que são as palestras, porque pelo jeito a gente tinha um certo dom para falar em público e os convites começaram a chegar. Então a Expo Disney nos chamou, as universidades começaram a nos chamar para ir contar um pouquinho como é que era trabalhar com pesquisa, principalmente para esse foco infantil e adolescente, a Globosat, Nickelodeon, enfim, algumas empresas começaram a nos chamar. E a gente logo viu que o palco seria um local onde a gente teria sempre borboletas no estômago, porque a gente acredita que enquanto a gente mantiver a paixão, a cada apresentação, a cada palestra, a gente vai continuar ficando nervosa, mas é um desconforto confortável. Gente, e os aprendizados eles continuaram e continuam até hoje. Eu acho que a Aurélia e eu, a gente tem sorte também, muita, de sempre encontrarmos pessoas do bem e pessoas que têm a mente aberta e o coração aberto para a gente conseguir aprender todos os dias uma série de coisas. E lá no início da Play também a gente teve o PSOR, né? Edson Matsu, um grande sábio, que nos falou algumas palavras que a gente leva até hoje, que é: errem muito, mas errem logo, para acertar o mais rápido possível. E isso é uma das coisas que a gente tenta fazer continuamente nesses 10 anos de Play. A gente começa muitas coisas, se desafia para muitas coisas, erra, claro, mas a gente tenta, com certeza, consertar e olhar para isso de uma forma, olhar os erros para tentar aprender o mais rápido possível sempre. Então, obrigada aí a todos os mestres, né, que nos acompanham e que estão com a gente aí desde o início. E não podemos deixar de lembrar da Marici, da Espaço Palavra, que nos ensinou o quão importante é ter um bom relacionamento e contatos, e virou a nossa grande parceira hoje de eventos, palestras, cursos e de muitas coisas que vem por aí, e também do Anderson Galo, que nos ensinou a melhorar nossa capacidade de síntese e introduziu pra gente a OnePage, hoje famoso racional da Play. E não podemos deixar de agradecer as pessoas que estão conosco desde o início, que acreditaram na Play, desde o instante que a Play nasceu, estão conosco há 10 anos. Hoje, gente, a gente sabe que a gente é uma agência em constante transição, a gente já entendeu que a gente vai estar sempre em mudança, assim como o nosso público. E a gente começou com um sonho de ser uma agência de pesquisa, hoje nós nos transformamos numa agência de conhecimento, que é muito mais gratificante na nossa opinião. E isso só é possível por a gente ter algumas ferramentas muito importantes, que são curiosidade, criatividade, empatia e um excelente time formado pela Ju, Lívia, Dominic, Tatiele, Carol, Ana, Amélia, Aurélia. E é isso, gente. Bom, e também por a gente ter muita sorte, né, e o prazer de sermos desafiados por profissionais que fazem a diferença o tempo inteiro. Por isso, gente, o nosso muito obrigada.